Oi, gente, espero que estejam bem. Feliz 2026, porque está sendo o primeiro vídeo do ano. Eu vim apresentar hoje os 12 livros que eu separei para 2026. E aí, eu já peço desculpa pelos barulhos. Aqui onde eu moro passa muito carro, muita moto e também o barulho do meu ventilador, porque eu tô falando de Fortaleza e aqui é muito quente e tá mais quente ainda. Então vou desculpando aí o barulho, porque eu não vou conseguir gravar sem o ventilador aqui ligado. Mas vamos ao que interessa. Eu fiz uma mistura, o máximo que eu consegui. Misturei fantasia, coloquei várias opções também nacionais, coloquei distopia. Enfim, eu tentei dar uma misturada, ficção científica, para ficar bem interessante aí, uma variedade legal ao longo do ano. Para começar, eu fui de O Médico e o Monstro. Eu já tinha bastante tempo que eu tava com esse livro parado e não lia. Essa edição aqui é da Dark Side. Acredito que muita gente conhece, coleção Medo Clássico. Só que essa edição, ela vem com contos também. Então, o livro ele é bem menor. Ele, na verdade, é classificado como uma novela, porque ele tá ali entre o conto e o romance. Então, bem pequenininho, tá? Apesar de ser o livro todo ser esse tamanho, mas aqui não é todo só O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro, ele vai começar aqui, nessa parte, vai até a página 325, eu acho. Vai até por aqui. Então ele é bem pequenininho. Olha o tamanho aqui. Então é muito tranquilo. Na verdade, gente, eu já li, tá? Porque eu tô gravando o vídeo já há alguns dias de janeiro, né? Então eu já terminei de ler e achei a história bem interessante, mas eu acredito que achei muito interessante a experiência de ler essa história. Mas eu acredito que, assim como eu, muita gente já sabe ali o enredo principal da história. Mas quando a gente lê o livro, a gente sempre, quando a gente lê a obra original, a gente sempre acaba tendo mais informações do que as adaptações ou as referências que a gente acaba pegando de outros lugares, outras obras, né? Mas o primeiro foi isso, O Médico e o Monstro. Já está lido e gostei. Essa coleção da Dark Side é maravilhosa, vem falando muito sobre o autor também. Tem muitas fotos. Ó, aqui é o autor, que é o Stevenson, né? Deixa eu só, Robert Louis Stevenson, acho que é assim que pronuncia. E é isso, vamos para o próximo. O segundo livro eu já comecei. Cortiço, de Aloysio Azevedo, um clássico nacional. Também há muito tempo que eu estava bem ansiosa para ler sobre essa obra. Essa aqui é uma edição da Panda Books. Eu gosto muito das edições da Panda Books, dos clássicos nacionais. Eu tenho mais 2, inclusive mais um tá aqui nessa lista, porque ele traz muitas notas. Ó, todas esses textozinhos aqui na lateral são notas sobre o texto, então ajuda bastante na hora da leitura, porque é uma linguagem muito fora do nosso cotidiano, muito fora da nossa realidade. É um português bem diferente do que a gente costuma ver hoje. Então, tem muitas palavras que caíram em desuso. Então, essa edição ajuda bastante para você não ficar tão perdido, né, com alguns
alguns termos e algumas palavras. Vamos pro próximo. Próximo, esse daqui, Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. Essa edição é da José Olívio. Ele é bem grandinho. Achei essa edição muito gostosa, assim. Uma brochura bem confortável. E minha primeira leitura da Raquel, minha conterrânea, nossa grande representante aqui da literatura cearense. E é uma obra que eu sinceramente, eu não sei praticamente nada. Só sei que está entre livros importantes para serem lidos, então ele está aqui na minha lista. Uma autora extremamente relevante, importante e necessária, uma obra extremamente relevante, então está na minha lista. Eu não sei praticamente nada dessa obra. Eu particularmente não gosto muito de saber muita coisa, às vezes eu evito até ler a sinopse. Quando eu começo a ler ali, que eu vejo que já está me trazendo muitas informações, eu prefiro pular, prefiro ir para a obra de forma mais nua, tá? Sem muitas informações. O quarto livro é O Homem Invisível, de H.G. Wells. Esse autor eu escutava muito por cima as pessoas falando. Eu sei que é extremamente importante, um dos principais autores de ficção científica. Agora eu sei disso. Eu estava lendo alguns textos do Drácula, né, da edição que eu comprei agora da Darkside, e vinham aqueles textos, né, complementares, e aí vinha falando sobre A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, que era uma leitura muito importante, foi muito importante para a época e tal. Eu já tinha ouvido falar do autor, obviamente, nos conteúdos que eu costumo acompanhar, mas eu nunca tinha dado muita importância, eu não parava muito para ver, sabia que tinha obras bem importantes, mas não costumava me aprofundar muito sobre o autor. E aí foi falado de uma forma no Drácula, no texto, né, que estava no livro, foi falado de uma forma que me chamou muito a atenção e eu fiquei muito curiosa. E aí eu aproveitei uma promoção que estava tendo dessa editora aqui, que ela é a Príncipes, que é uma editora que ela visa trazer edições mais simples, mais econômicas e mais acessível. Então ela é uma ediçãozinha simples, o material é simples, mas eu achei muito confortável a letra, achei o material também bom, não achei que apesar de ser mais simples, eu não achei que é ruim a ponto de atrapalhar a experiência da leitura. É folha amarela, tá? Tem orelha, que eu acho, assim, horrível, edições que não tem orelha. Então, assim, eu achei bem interessante. Veio o kit com 3 livros, veio A Ilha do Dr. Moreau, que eu já li, achei bem diferente, assim, nunca tinha lido nada daquele estilo. E aí coloquei para as leituras do ano mais uma ficção científica. Achei muito interessante o que eu ouvi falar sobre o autor, achei bem legal ler mais alguma coisa dele. Então, esse aqui, O Homem Invisível, do H.G. Wells, entrou de repente no meio aqui
dos meus interesses. Até então, até pouquíssimo tempo, não dava muita atenção e de repente entrou bastante pro meu interesse. E eu achei a proposta dessa editora muito legal, achei que o custo-benefício é excelente, o preço que você paga e o que eles entregam eu achei muito justo. Vieram 3 livros no kitzinho que eu comprei, saiu por menos de R$10 cada um, não lembro exatamente o valor, só por menos de R$10. Comprei, veio o kit A Ilha do Dr. Moreau, veio esse O Homem Invisível e veio A Máquina do Tempo, se eu não estiver enganada. Então esse aqui foi um dos que entrou pra lista aí nos 45 do segundo tempo. Um outro que eu estou bem ansiosa, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso Machado de Assis, né? Novamente a editora Panda Books vai me ajudar bastante. Olha só o tanto de notas que tem nesse livro, o tanto de texto que tem nas laterais desse livro. Tem muita ilustração também. Atrás eles colocam um mapinha dos personagens, falando brevemente sobre o personagem, pra gente não ficar tão perdido. Eu acho essa edição maravilhosa, eu acho o material muito bom, gosto demais, sou apaixonada por essas edições da Panda Books. O outro que eu tenho também é do Machado, Dom Casmurro, que eu li no ano passado. E aí vou me aventurar agora nessa obra aqui, que eu tenho mais curiosidade do que eu tinha do Dom Casmurro. Tenho mais curiosidade de ler esse livro que eu tinha do Dom Casmurro. Mas o do Dom Casmurro eu quis ler primeiro, por ser um livro tão falado. As pessoas sempre indicam, sempre falam sobre ele, então eu pensei, eu vou começar pelo Dom Casmurro. E se eu não estiver enganada, eu acho que a leitura do Dom Casmurro é um pouco menos desafiadora do que essa. Pra mim, eu acho que eu já ouvi algo a respeito. Não sei se estou enganada. Tem sido, no geral, um grande desafio pra mim, porque esse hábito de estar lendo romances, ficção, é uma coisa que eu tô tentando fixar mais agora. Eu lia de forma muito esporádica. Muito esporádica livros de ficção. Então, é um hábito que eu estou tentando implementar mesmo pra valer. Eu acredito que eu tô conseguindo, tá? Ano passado eu consegui ler uns 16 livros. Eu fiquei muito satisfeita com a minha performance, porque foi bem superior ao que eu costumava ser. Então, acredito que já foi muito bom o avanço que eu tive nas leituras de ficção. Na verdade, não foram todos de ficção, tá? Desses 16 livros que eu li na íntegra, eu acho que só 12 foram de ficção. Os outros 4 foram livros mais informativos, técnicos, enfim, de não ficção. Vamos seguindo para os livros. Aqui uma misturadinha. Não precisa falar muito, né, gente? Essa capa, O Hobbit, do Tolkien. Todo mundo que ama fantasia e livros em geral, né, fala desse livro. Dizem que é espetacular a leitura desse livro. Dizem que é uma qualidade absurda a forma como esse livro é escrito. Então,
tô com muita expectativa da leitura desse livro. Tô bem assim, empolgada com essa leitura. Essa edição, acho que é a mais conhecida, não sei, só vejo mais essa. É da HarperCollins. HarperCollins, eu acho que é esse o nome, nunca sei falar direito. E é belíssima. Essa edição é belíssima. É uma obra de arte. Eu não gosto nem de abrir muito porque ele faz uns barulhinhos aqui. Mas, gente, é muito perfeito. Olha essas ilustrações. Eu acho essas ilustrações muito lindas. Gente, isso aqui é uma peça de arte. E aí vem esse mapinha, ó, do condado. Muito lindo. Muito perfeita. Acho que um dia eu coloco na parede. Lindo. Perfeito. Eu tô com muita expectativa nessa leitura. Ansiosa. Já foi aqui ficção científica, né? Porque O Médico e o Monstro é ficção científica, né? Já foram 2 de ficção científica, 2 nacionais, 3 nacionais, na verdade. Tentei misturar bastante. E aí vamos para esse, eu não sei mais quantos já foram. 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 7º. Esse é Admirável Mundo Novo, do Huxley. Eu também sempre acho difícil falar esse nome. Aldous Huxley, acho que é isso, desculpem a pronúncia. Na verdade, isso aqui é uma releitura que eu vou fazer. Eu já li esse livro em outro momento, mas eu confesso que eu lembro pouca coisa. E é um livro, esse aqui é da Biblioteca Azul, tá, gente? A editora. Acho que essa edição é bem conhecida também. É um livro muito importante. Um livro é uma distopia, né? Então, eu vi alguns comentários, o pessoal falando que acaba sendo um livro, uma distopia até melhor do que 1984. Eu li 1984 ano passado e foi uma leitura assim bem marcante para mim. Eu achei, fiquei bem surpresa de algumas coisas. Eu sabia que era uma leitura mais pesada, que falava sobre temas sensíveis, né? Essa coisa do controle, de um regime violento. Mas eu confesso que vieram coisas ali que eu também me surpreendi bastante. E aí algumas pessoas dizem que preferem esse aqui, essa distopia. E como eu lembro pouquíssimo, eu vou fazer a releitura, porque 1984 ainda tá bem fresco na minha cabeça. Tô lembrando de bastante coisa, né, que eu li agora, no passado, 2025. Então eu quero reler esse daqui pra eu saber como é que eu percebo essa obra hoje e fazer essa relação entre ela e 1984, apesar que eu sei que são 2 propostas muito diferentes. Mas tô também bem ansiosa para reler essa obra. Vamos para o próximo, o 8º agora, né? Então, e esse, A Metamorfose, do Kafka, Franz Kafka, Companhia das Letras. Essa edição é um livro pequenininho, ó, fininho.
eu imagino, aliás, eu imagino não, né? Já estou muito bem avisada da pancada que é essa obra. Uma obra muito falada, muito citada. As pessoas que são leitoras assíduas aí, a maioria já leram esse livro. Opa, ainda. A maioria já leu esse livro, todo mundo fala que é uma leitura extremamente relevante e uma leitura também difícil. Toca em pontos muito sensíveis da existência humana. Enfim, também tentei... Nossa, amassou um pouquinho agora como caiu. Também eu evitei ao máximo ficar vendo conteúdos sobre a obra, porque eu sabia que eu vi muita informação que eu não queria. Antes de terminar a leitura, eu só sei algumas coisas, né, sobre a questão de um homem que se vê transformado num inseto e, enfim, como é que a vida dele vai se desenrolar dali em diante. O máximo que eu tentei evitar, tentei desviar do máximo de informações possíveis, para não ir com tanta ideia já na minha cabeça sobre a obra. Quero ler, quero digerir, quero processar, quero refletir, quero ter dúvidas, perguntas, e aí depois eu vou ver mais material sobre essa obra. Também só pedrada, né, gente? Eu sempre tento selecionar muito as minhas leituras, porque como eu ainda não sou aquela leitora assim, feroz de tantos livros, eu tento ao máximo selecionar bem as minhas leituras para que sejam leituras muito importantes e que a grande maioria eu sei que eu vou gostar muito, ou por uma coisa, ou por outra, ou por entretenimento, ou por conhecimento, ou por reflexão. Então, as minhas leituras, elas são milimetricamente escolhidas. Vamos pro próximo. Outra pancada. Hamlet, William Shakespeare. Essa edição, essa edição da Penguin, editora queridinha, né, dos leitores, sempre entrega um excelente trabalho editorial, né, que a pessoa fala de tradução, de notas, revisão, então, sem comentários. É uma editora de extrema qualidade. Mas no Tribunal de Minúsculas Causas de hoje, eu quero deixar a minha reclamação. Nunca vou superar essa falta de orelhas. Você me atrapalha com essa palavra. Nos livros. Não me conformo, não tem quem me convença, só falta de uma boa orelhazinha aqui, tá? Pra conservar melhor a capa. Mas eu particularmente, eu acho essa capa muito bonita. Acho... o pessoal costuma dizer que as capas da Penguin não são bonitas. Eu, na maioria que eu vejo, eu gosto, tá? Acho bonita, assim. E essa aqui, particularmente, eu acho ela bem interessante. Esse contraste, né, do preto, que é bem característico da Penguin, com essa caveira, e tem uma textura aqui, tá? Tem uma textura diferente. Ela é mais lisa, toda colorida, fazendo esse contraste com o preto, eu acho muito bonito. E não precisa muito falar dessa obra, né, gente? Uma grande tragédia aí. Super referenciado. Inclusive, eu sempre lembro do Rei Leão. Eu tenho raiva porque eu lembro do Rei Leão, o filme, né? E aí, eu já pego um monte de referência lá. Mas enfim, tenho certeza que vai ser incrível, de qualquer forma.
vamos para o próximo, vamos de mais um nacional. Esse querido aqui, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Esse aqui era a Companhia de Bolso, ele é menorzinho. Também não tem orelha, gente. Ai, fico tão triste com isso. Achei também uma diagramação não muito legal, letra pequena, muito na borda, mas enfim, é a proposta da edição, tá, gente? É uma edição de bolso, mas é pra ser mais basiquinha mesmo, menor e tal, mas letra pequena, diagramação muito imprensada aqui, enfim, fica aí meus 2 centavos de reclamação também. E o fato de não ter orelhas nessas edições também da Companhia de Bolso. Eu sei que eu vi na hora que eu comprei, né, mas eu vou reclamar do mesmo jeito. Enfim, essa obra que também me dá muita curiosidade para saber, para ler, para saber dessa história que tem aqui. Eu vejo uma certa polêmica, né, sobre a obra. Eu vejo que muita gente gosta, mas também já ouvi muita gente dizendo que não gosta, tá? O fato das pessoas não gostarem, eu entendo que não é que a obra não é boa, que a pessoa tá fazendo uma crítica, digamos, não é uma crítica técnica de não foi bem escrito, não é uma boa história, não tem bons personagens, né, personagens bem desenvolvidos. Não é uma crítica nesse aspecto, uma crítica da qualidade da obra, mas é por identificação mesmo. Vejo que tem muitas pessoas que também não gostaram muito das que eu vi, né? Mas eu tenho a impressão que eu vou gostar sim, porque é um livro que traz uma crítica social muito importante e, inclusive, a crítica social que esse livro traz, ele é muito atual ainda. Então, eu tenho certeza que eu vou gostar, porque é um assunto que costuma me despertar muito interesse quando traz essas críticas sobre a nossa sociedade, sobre a nossa realidade, sobre as nossas mazelas sociais. Então, também estou com grande expectativa para essa obra. E os outros 2, eu vou apresentar eles juntos, porque eles se complementam. Percy Jackson, do Rick Riordan, acho que é assim que fala. E aqui, gente, Percy Jackson e os Olimpianos. Desculpa, aqui é o livro 4 e o 5. Por quê? Os outros 3 eu li ano passado, li em 2025. Ficou faltando concluir. E aí eu vou concluir agora em 2026. Então, são os 2 livros que complementam os 12 livros para 2026. Essa edição é da Intrínseca. Acho essa edição muito boa qualidade, capa, orelha. Ele vem num box, né? Um box bem simples. E acho as capas bonitas, tá? Uma diagramação muito confortável, tamanho das letras, qualidade da folha, enfim, acho essa edição muito legal. E gostei dos 3 primeiros livros que eu li. É uma leitura bem infanto-juvenil mesmo, mas por eu ter interesse em mitologia grega, eu achei bem interessante ler, mas eu pretendo depois pegar livros mesmo que traz a mitologia grega. Eu queria começar a ler alguma coisa de mitologia grega, eu queria alguma
algumas histórias ali para ir me inteirando. E aí eu comecei por essa aqui, que é mais tranquilinha, mais facinho de ler, mais entretenimento. E aí eu achei interessante e peguei essa coleção, né, para ler. E vou concluir agora esse ano, mas pretendo pegar depois histórias de mitologia grega mesmo. Até já andei dando uma olhada, acho que tem na Zahar, que é uma editora que eu amo. Depois eu vou pegar lá com calma. Bom, gente, esses são os meus livros escolhidos para leitura agora em 2026. Acho que são livros muito interessantes que com certeza vão trazer uma carga reflexiva muito grande, algumas obras principalmente. E aí, me contem se vocês já selecionaram, se vocês já têm a lista de vocês aí para 2026, se vocês têm esse hábito de fazer a lista ali no comecinho do ano, que vocês pretendem ler, se vocês ficam furando fila, porque às vezes eu furo fila sim, às vezes eu tô para ler um pulo, pego outro que tá fora da lista. Eu fiz isso em 2025, acredito que eu vou fazer esse ano de novo, porque eu já tô de olho ali em um livro que chegou, tô bem ansiosa para começar a ler, mas vamos ver. O importante é a gente ler, tá, gente? Então vamos ler, vamos formar nossas listas, criar nossos objetivos anuais e dividir aqui, né, trocar umas ideias. Eu queria saber o que vocês estão pretendendo ler aí esse ano. Até o próximo encontro. Tchau!